Com a mídia brasileira, o podcast da verdade, o GatoCast! Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição. Mais uma edição. Talvez a última, tô brincando, do GatoCast. Então, amigos, o nosso podcast se encontra perto das suas temporadas. Daqui final de temporada do GatoCast. Não diga que eu não avisei, né? E antes, pra não falar que nós fizemos um trabalho completo nessa nossa última fase, nós estamos revisitando pontos que eu acho que são necessários, né? Então, um ponto que eu acho que diferencia a gente de outros podcasts, né? É que nós temos conteúdo. Né? Então, nós viemos aqui para abordar um tema que de importância primais, né? Que é a questão do copy. Eu trouxe aqui meu amigo Atlas, né? Atlas, o que te fez entrar em contato com o GatoCast antes de ele acabar? O GatoCast, eu sempre fui fã do GatoCast, né? Eu gostaria justamente de deixar a minha marca. Eu não sei se vai acabar, tomara que não, né? Mas pelo menos a minha participação. Tomara que não. Mas assim, o que fez você fazer? O que é participar desse podcast? Então, eu acho que é um assunto pertinente, é um assunto recorrente, né? Mas só que eu acho que essa abordagem que a gente vai dar hoje aqui, acho que é um pouquinho diferente do que até a gente encontra nos outros canais por aí. Sim. É a primeira vez que você tenta participar de um podcast? Sim, podcast sim. No momento... Bom, o que eu queria fazer aqui, no caso, é justamente defender o copy. Por quê? Porque muitas das podcasts o pessoal fala do copy de uma forma pejorativa, né? Como se fosse algo ruim, mas não necessariamente é algo ruim. Sim. Você já viu aqueles betas? Isso é muito comum aqui no nosso meio. Fala assim, isso aí é copy. Tudo que o cara fala é copy. Copy é copy. Deus é copy. Religião é copy. Futebol é copy. YouTube é copy. GatoCast é copy. Sei lá, trabalhar é copy. Faculdade é copy. Tudo é copy, né? Mas a gente não pensa que existem copies que são necessários. Existem copies que são melhores que outros, né? Então, às vezes, você tem que fazer igual uma salada, amigo. Você tem que fazer um copy à la carte, né? Escolher os copies que são mais saudáveis para sua vida. Porque não dá para viver sem copy, né? Sim. Mas, nesses casos aí, eles usam como rótulo, né? Para evitar o diálogo, ele fala, isso é copy, então pronto, acabou a conversa. Então, vamos dizer assim, é uma falta de estudo de saber o que é e querer dialogar de uma forma minimamente decente, né? Sim, o que é copy? Então, o copy, na verdade, eu vejo ela como uma estratégia de enfrentamento das adversidades. Vamos dizer assim, quando você percebe algo, aquele famoso copo meio cheio, meio vazio, né? Como você encara a vida. Então, é uma estratégia para você ter um melhor enfrentamento de algo que seja inevitável, né? Tanto que é muito defendido pela psicologia como forma de tratamento. Sim. Para quem não sabe, existem dois tipos de coping, né? Coping vem da palavra em inglês struggle, ou enfrentar, né? Lidar, né? Então, how to cope with your problems? Como lidar com os seus problemas? Tem duas formas de coping. Tem o coping ativo e o coping passivo. Numa situação em que, por exemplo, caiu um raio na tua casa, sei lá, um mamute bateu na sua casa e quebrou o muro do seu quarto, entendeu? E você tá com o muro todo derrubado. Existem duas formas de lidar com esse problema, né? Existem dois tipos de coping. O coping ativo, que é o quê? Reconstruir o seu quarto, pegar tijolo por tijolo e reconstruir. E existe o coping passivo, que é o quê? Quer saber? Não foi tão ruim, né? Olha só, agora eu tenho mais ventilação na casa, agora o ar chega, agora dá pra ver, a vista melhor, entende? Existem dois tipos de coping. Num você altera o problema em si, você acaba com o problema, e no coping, isso no coping ativo. No coping passivo você muda a forma como você enxerga o problema, a ponto de você passar a não acreditar que é um problema de fato. Foi maravilhoso. Por exemplo, o negócio do limão, ele não é nada. Por exemplo, tem um cara aí que ele passou por um acidente, se ferrou todo e falou assim, não, mas isso foi bom porque dessa forma eu pude amadurecer, né? Mas, amigo, você poderia ter amadurecido sem precisar, né, ter colocado sua cara no liquidificador, né? Ou, por exemplo, nossos amigos aí que estão nas drogas. Tem mais amigos aí que estão no tóxico, né? Estão tomando chá de fita, né? Estão tomando pico, né?
estão batendo ponto lá na biqueira, na tomada da biqueira, né? Aí o cara se afunda nas drogas. Eu falo assim, não, mas foi bom eu ter passado 10 anos da minha vida perdido nas drogas, porque assim eu aprendi o sentido da vida, né? Não, amigo, só um coping. Você simplesmente perdeu 10 anos da sua vida. Ah, foi maravilhoso eu ter perdido meu emprego e ter ficado vários anos desempregado, porque assim eu aprendi mais sobre mim mesmo e a resiliência. Não, amigo, não foi bom não. Não foi bom. Se você perdeu o emprego e ficou vários anos desempregado, sua vida profissional tá toda cagada. Então existem alguns copos que são uma enganação, sabe? Mas que são importantes, porque do contrário a pessoa vai falar, caramba, a minha vida tá cagada, não tem como recuperar. Então às vezes a pessoa pensa que sem o coping não dá pra continuar. Então a pessoa tem que se auto-enganar. Você consegue entender? Sim. Mas em alguns casos, por exemplo, em alguns casos são inevitáveis, né? Mas quando você consegue fazer algo para mudar, é o que você falou, tem copings que você consegue fazer de forma passiva ou ativa. Mas se você consegue mudar a sua realidade, você pode ter de uma forma ativa ou não, né? Por exemplo, furou um pneu na estrada. Você pode falar que por exemplo, isso é comum, algo do tipo, né? Você pode falar que, olha, poderia ter feito, furado na curva e eu ter feito um acidente, graças a Deus só pulou aqui, eu já encostei. Ou você pode pegar um carro, sei lá, você pode fazer qualquer outra coisa e se enganar com relação àquele pneu furado. Mas aí que tá, Knut. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância dos canais masculinistas, né? A maior parte dos canais masculinistas não falam do conceito de coping. Já falou que o GadoCast é o único que fala sobre esses temas mais profundos? Sim, eu reparei, sim. Mas, por exemplo, quando você fez o podcast do coping sobre canais, mas sobre o masculinismo também. Acho que ali foi falado de uma forma, sei lá, o cara, eu acho que se focou muito ali naquele caso ali. Sim. Mas eu queria defender o coping no caso, porque os canais masculinistas, eles falam de uma forma geral, né, da situação. Eles falam, por exemplo, da nuance da psique masculina, da psique feminina, do contexto sociopolítico, mas eles não pegam as nuances. Entre o branco e preto há infinitos tons de cinza. Isso é um problema, por quê? Porque aonde você vai estar nessa situação? Vai ter pessoas que vai estar de uma forma favorável, vai ter pessoas que vai ter que recorrer ao coping para conseguir enfrentar os problemas, né? Por exemplo, eu trabalho com educação, né? E eu vejo ali que muitos professores dão conselhos muito errados para a galera ali, principalmente para os meninos, né? Como se fosse todo mundo igual. Por exemplo, vai ter um moleque ali descolado ali na escola, ele vai conseguir arrumar uma namoradinha, que vai conseguir fazer as coisas dele, às vezes tem um dinheirinho, ganha um dinheirinho do pai, às vezes tem um serviço, alguma coisa do tipo. O conselho para ele vai ser diferente do conselho pro Betinha lá, que não tem esses recursos, que ninguém gosta dele, aquela coisa toda. Para esse daí, você vai ter que falar pro descolado, você vai ter que falar, olha só, meu querido, você vai ter que prestar atenção nas leis, nas mulheres como elas são, mas você não precisa deixar de relacionar. Eu vejo que muita gente fala que, por exemplo, olha, você tem que ficar no NoFap, esquece mulher. Não, se o moleque tem condições de ter um relacionamento, somente na juventude, que está extrapolando os hormônios, fala, tenha, mas tenha os cuidados, tenha atenção que ninguém mais pode ser inocente, vamos dizer assim, para a conjuntura atual. Agora, para o Betinho que não consegue nada, você não pode falar isso para ele, você tem que falar justamente o quê? Esquece mulher e vai se desenvolver. Vai fazer alguma coisa da vida. E tem. Mas assim, você não acha que isso. Tipo assim. Por exemplo, você chegar e falar assim pra uma pessoa: vai se desenvolver e depois vai atrás de mulher. Você acha que isso também não pode ser considerado coping? Porque enquanto você está estudando, a sua futura esposa está sentando na pica de um chefe, de um cafajeste. Então você só vai ficar com o resto. Não necessariamente. Não, mas a maior parte das vezes, por exemplo, vamos falar a verdade: um cara só vai conseguir chegar e ficar pronto, se desenvolver de fato, quando ele tiver dinheiro, né? E tiver a capacidade de se gerir, a capacidade de dar um pulo para a própria vida. Geralmente a pessoa só vai conseguir isso aos 25 anos. Com 25 anos, a maior parte das mulheres já está completamente ativa sexual. Com 25 anos, acho que tipo, 90% das mulheres já transou mais do que homens, entendeu? Então a chance de um cara beta que conseguiu estudar e vencer, isso aos 25, porque a maior parte só se desenvolve depois, aos 30 ou 40 anos. A chance dele pegar uma mulher
que tenha tenha tido menos parceiros do que ele é ínfima. Ou seja, se desenvolva que o seu prêmio de consolação é você uma mulher que já transou mais do que você. Pra mim é isso. Então, mas não necessariamente tem que ser mulher. Você citou mulher agora, mas, por exemplo, no processo de desenvolvimento, ele pode descobrir inúmeras coisas, inúmeras atividades que vai ser, vamos dizer assim, norteadoras da vida dele. Entendeu? Eu não sei se você já leu aquele livro do Cândido, do Voltaire. Não. Então, vou dar um panorama geral rapidinho, tudo bem? Claro. Então, esse livro do Voltaire, o Cândido ele vai passando por diversas dificuldades durante o livro. Ele vai indo de galho em galho nas malandragens que ele faz, ele vai viajando pelo mundo inteiro e só se ferrando. E no final do livro, ele encontra um turco lá e ele pergunta para ele, mas o que está acontecendo aqui? Por que você leva essa vida tranquila, aquela coisa toda? Por que para você deu certo? Aí tem um trechinho do livro que eu gostaria de falar aqui. Posso falar? Claro. Então, ele fala: o senhor com certeza possui uma vasta e magnífica terra, disse Cândido ao turco. Tenho apenas 20 videiras que cultivo com meus filhos. O trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Então, por exemplo, você estando em movimento, fazendo alguma atividade, alguma coisa você vai encontrar. Principalmente trabalhando, fazendo algo, no caso, não necessariamente mulher, mas você vai encontrar outras atividades. Sim. Entendeu? Sim. O desenvolvimento não é para pegar a mulher, o desenvolvimento é para desenvolver como completo, né? Sim. Tanto então eu concordo com você. Então você tem que desenvolver por você. E se aparecer mulher, é consequência. Exatamente isso. Sim. Exato. Esse é o conselho que você tem que dar para o miguitinho lá, para o molequinho lá, falar o seguinte: você não consegue pegar a mulher, vai se desenvolver, vai procurar o que você gosta, e mulher tem que ser consequência, entendeu? Esse tipo de conselho tem que ser dado para esse moleque. Mas nem sempre vai ter, por exemplo, uma outra situação onde tem aquele moleque que já tem uma dificuldade a mais, às vezes tem alguma doença, alguma deficiência, que ele vai se desenvolver com muita dificuldade, e também mulher para ele esquece, vai ser muito difícil. Sim. Você, no caso, aí você tem que falar, então você tem que recorrer ao que? É o coping, né? Muitas vezes para enfrentar as adversidades, o coping é o que vai te salvar. É igual aquele ditado, né? Tem uma oração de São Fulano de Tal: Deus me dá paciência para aceitar as coisas que eu não posso mudar e força para mudar aquelas que eu posso mudar. Basicamente isso, né? O Alexandre doou R$100, falou assim: copy em temas profundos, é só aqui. De fato é só aqui mesmo, né? E o nosso amigo Beta Búfalo doou R$5 e falou assim: vida longa ao podcast, não nos abandone aqui no fão, né? Não nos abandone, né? Agora, e quando vocês me abandonam, né? Eu já fui abandonado, né? Então vamos lá. Olha só, o coping, né? Vamos chegar a fazer assim uma escala, né? Qual você acha que é o coping mais perigoso e que alguém pode ter? Olha, eu acho que o mais perigoso que pode derrubar assim, uma pessoa, eu acho que é o financeiro, cara. O coping financeiro. Como seria o coping financeiro? Porque muitas pessoas caem em muitos golpes, né? Buscando aquela vida fácil, principalmente aqueles cursos, sabe aqueles cursos da malandragem? Você vai ganhar R$10 mil por mês, não sei o que lá, não sei o que lá. As pessoas caem muito golpe nesses copos financeiros, procurando ficar rico rápido. Eu acho que é isso. Mas sabe qual eu acho o problema? É que a vida financeira, eu tava pensando nisso hoje mesmo, né? Se a sua vida financeira não vai pra frente, todo o resto vai pra trás. E sem dinheiro você não vai conseguir manter boas amizades, sem dinheiro você não vai conseguir ter bons relacionamentos, sem dinheiro você não vai conseguir... Sim, concordo. Então, o que acontece é o seguinte: o coping, vou te falar, qual é o coping que eu acho mais perigoso? É o coping físico. São os copings nos quais você tem que mudar o seu físico, entendeu? A sua biologia, por exemplo. Drogas, álcool, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de coping físico, né? Roer unha. Roer unha é uma forma, isso aqui é fagia, né? É o coping de roer unha. É uma forma de você enfrentar problemas. Você fica ansioso e você vai lá e rói a unha, né? Tem pessoas que comem o cabelo,
Tem pessoas que começam a se rasgar, né? Se cortar. Isso é um coping físico, é uma forma da pessoa lidar com a ansiedade, né? Mas também tem outros tipos de coping físico. Esse é um coping físico, roer unha não faz tão mal, né? Mas agora, tem os coping físicos que no longo prazo vão te dar problemas. Que, por exemplo, o álcool, a droga, né? E também tem aqueles outros copings que as pessoas nem reparam que é coping, que quando a pessoa começa a extravasar na comida, entende? A pessoa está com um problema de ansiedade, o que ela faz? Ela vai tentar liberar dopamina, né? Através do alimento, através do sorvete, através do salgado, através da fritura. Então acontece, esse tipo de coping, por que o coping físico ele é tão problemático? Porque no longo prazo você está se matando, entende? Você está resolvendo um problema, por exemplo, o que é o coping? É uma forma de você dar sentido para sua vida no curto prazo. Só que no longo prazo você está morrendo, entende? Então o melhor coping é aquele que você não vai morrer no longo prazo. Logo, o que existem os outros tipos de coping são os copings mentais, que é uma filosofia, uma religião, que não necessariamente são copings que vão te matar. No entanto, os copings mentais podem acabar com a sua vida também, né? Por exemplo, um coping, de igreja. O cara entra no coping de igreja, ele vai ter que dar mais dinheiro pro pastor lá, pra mulher que ele vai ter que bancar lá, as mães solteiras lá da igreja. Ele vai ter que gastar mais dinheiro do que se ele tivesse gasto com coping físico. Então, o ideal seria o seguinte: você ter um coping, todo mundo precisa de coping. Um coping que vai resolver seu problema, não vai te matar e não vai gastar seu dinheiro. Então, nesse ponto, qual que seria o melhor coping? Um coping no qual você não vai... sua saúde não tem jogo e o seu bolso também não. Então, Kenneth, aí que tá, não necessariamente o coping, tá? Alguns casos que você falou aí, por exemplo, as drogas, né? As drogas estão relacionadas mais ao mecanismo de recompensa do cérebro, né? E às vezes o cara sabe que aquilo está fazendo mal para ele, mas só que devido ao vício, a esse mecanismo de recompensa dele, ele de fato está se enganando, né? Mas ele faz aquilo porque vamos dizer assim, quimicamente o cérebro dele já está prejudicado. Mas, por exemplo, para tratar isso também se usa um auxílio através do coping também. Por exemplo, quando a gente fala de PNL, de Programação Neurolinguística, né? do Richard Bandler e John Grinder, eu comprei os 3 livros deles, né? Usando a Mente, Sapos em Príncipe, e o último que é muito bom, que é o Resignificando. Esse Resignificando é justamente você utilizar essa teoria da PNL em tratamentos clínicos, como por exemplo tirar a pessoa das drogas, questões de problemas em família e por aí vai. Porque quando a pessoa está em um problema de drogas, ele tem que ressignificar a mente dele. Inclusive esse é o verbo que eu mais acho que o Beto tem que conjugar, né? O ressignificar vitórias, ressignificar acontecimentos, ressignificar derrotas, ressignificar traumas. Se você não conseguir ressignificar, você vai ficar com isso na sombra da sua vida, né? Essa psicologia é justamente isso. É puramente um coping, e essa palavra é fantástica. Resignificar atribuir um novo significado aos eventos da sua existência. Exatamente. Porque não tem como você parar um vício se você não colocar nada em troca. Se você não mudar, por exemplo, um vício em drogas em uma prática de esporte ou qualquer outra coisa, você tem que fazer alguma coisa para colocar algo ali naquele buraco que ficou. E senão você não consegue mudar. Então você tem que resignificar de alguma forma. Como? Aí que tá. Então, o coping, por exemplo, é muito utilizado em terapias para justamente mudar o comportamento, mas não necessariamente você vai estar se enganando, você vai estar se tratando. Em alguns casos, quando eu falo que o coping é ruim, quando você acha que aquilo é verdade, você se auto-engana, né? Por exemplo, aquela pessoa, um blue pill, por exemplo, ele acha que, sei lá, ficar com a mãe solteira, ele está tendo vantagem, por exemplo. Mas aí, ele não sabendo de todas as nuances sociopolíticas, jurídicas, da psique feminina, psique masculina, não sabendo de nada disso, ele entrando inocente, esse tipo de coping dele aí vai estar prejudicando ele. Agora,
Sim, é. Mas copy em que sentido você está falando? Sim, por exemplo, a questão do cara usar o sexo como coping, né? Então, por exemplo, o cara usa o sexo para extravasar problemas da vida dele. Então ele vai lá e ele é um lixo no colégio, um lixo na escola, um lixo no trabalho, um lixo em tudo lá. Só que ele vai lá e tenta ficar com as GPs, ficar com as mulheres, né? E tenta dar um significado. Eu vejo que muitas pessoas acreditam que o sentido da vida delas é transar. E o grande motivo dessas pessoas não é nem que elas não estão conseguindo transar, mas é que elas reduzem a vida delas a isso. Elas acreditam, e isso aí é muito comum aqui no meio Red Pill, eu estava vendo uma crítica ao Rollo Tomassi, baseada nisso, né? Que é atribuir que o máximo da sua existência é atender às suas necessidades biológicas, que é isso aí, entendeu? Ou seja, o máximo da existência do homem é fazer sexo com uma mulher. Fazer sexo com várias mulheres, no caso, né? Do contrário, se você não consegue fazer isso, você é um beta, você é um lixo, a sua existência não está sendo preenchida. Quando, na verdade, o problema, aí o que acontece? Chega um monte de caras frustrados que não conseguem fazer sexo com mulher, e eles ficam tristes. Quando, na verdade, até mesmo o cara que está conseguindo fazer sexo com mulher, ele é um infeliz, entendeu? Porque a vida é muito mais do que isso. Tanto se você consegue, ou se você não consegue, você que atribui um significado maior do que significado biológico. A vida é mais do que isso. Por isso que eu estava vendo um cara criticando o Rollo Tomassi. Sintetizar toda a complexidade da psicologia humana apenas as suas capacidades e faculdades biológicas. Mas fala. Sim, igual você falou no sentido, no caso do Rollo Tomassi, né? E justamente um dos livros que eu li, que eu comentei com você, foi o do Viktor Frankl, né? Do Em Busca do Sentido da Vida. Isso, Em Busca do Sentido. E esse livro eu posso dar um panorama geral rapidinho? Claro, esse livro é muito bom. Então, esse livro é o seguinte, ele é um judeu que ele teve a possibilidade de fugir do país, mas ele ficou no país para cuidar do pai e da mãe. Mas isso na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele foi pego pelo regime nazista e foi para os campos de concentração. Nisso ele percorreu não um, mas 4 campos de concentração. E como ele era um médico psiquiátrico, ele fez uma análise, mesmo estando no campo de concentração, de como pessoas entraram, como elas conviveram e como elas saíram do campo de concentração. E ele percebeu que alguns naquela situação sucumbiam muito rapidamente, morriam muito rapidamente, e outros conseguiam resistir com algumas sequelas, e outros saíam até fortalecidos daquela experiência. Ele falou, mas como é que as mesmas condições para aquelas pessoas, tem pessoas que reagem de uma forma e de outra? E ele fez toda uma análise, fez esse livro maravilhoso e criou o ramo da psicologia, que é a logoterapia, né? Tem uma das passagens do livro que ele fala do sexo, né? Como é que era a libido no campo de concentração? Você falou que do Rollo Tomassi, desse impulso, né, do sexo. Ele fala que as pessoas naquela situação, a última coisa que elas pensavam era justamente em sexo. As necessidades ali, no caso, eram justamente outras, né? Mas eles estavam na base mais basilar, mais funda da pirâmide de Maslow, né? Apenas o perigo existencial delas, né? Estão querendo sanar apenas... Mas ele fala que em seus sonhos muitos lembravam aqueles momentos fora do campo de concentração que eles tiveram com suas mulheres, suas esposas e tudo mais. Quer dizer, o sexo ali naquele momento não fazia parte da realidade, mas na sua psique, em seus sonhos, muitos deles tinham esses devaneios, né? Quer ver uma forma de coping que ele relata no livro? Eu acho que o coping é fantástico, né? Que muitos que sucumbiam porque eles ganhavam a ração diária, né? Que era um pãozinho e uma sopa bem rala. E o que ele fazia? Ele pegava um pedacinho do pão, colocava no bolso e falava, no final do dia, quando eu chegar, eu vou comer esse pedaço de pão. E os caras que pegavam a ração comiam igual um louco, né? Mas ele falava que enquanto ele estava trabalhando, ele sempre pensava que no final do dia tinha aquele pedacinho de pão para ele comer. Quer dizer, ele se sugestionou o cérebro dele a ter uma recompensa no final do dia, quer dizer, então ele aguentaria todo aquele sofrimento diário ali. Isso aí foi uma forma de coping do livro também, eu achei fantástico.
Sim, todo mundo tem que ter um objetivo, um sonho, um plano, né? Quando você perde a capacidade de sonhar, você perde a capacidade de viver. E você passa apenas a sobreviver. Nesse sentido, eu acredito que nós, betas, nós estamos numa situação análoga à do campo de concentração. Que a gente está num país em crise, né? Um país que não dá esperança para ninguém, no qual o jovem está relegado ao subemprego, né? Ou ao desemprego, ou seja, ou você fica contente aí com a merda, né? E seja feliz e trabalhe até morrer. Então, sendo assim, a pessoa tem que conseguir. A vida dela é tão medíocre, tão sem perspectiva, né? Tão sem esperança, que a pessoa tem que, por exemplo, já que a minha narrativa da minha vida é uma narrativa tão infeliz, eu vou desviar o foco para entrar numa outra macronarrativa, que é o quê? A narrativa que eu possa ter a chance de vencer, que é entrar no mundo do videogame, ou entrar no mundo da sacanagem, ou entrar no mundo da política e defender um lado igual um doente mental, entrar no mundo do Flamengo e torcer pro Flamengão ser campeão roubado de novo, entendeu? Então o cara vai comprando uma narrativa, por quê? Porque a narrativa da vida dele não é o suficiente. As mulheres também fazem isso. Você já reparou que elas assistem novelas? O que elas estão fazendo? Elas estão viajando para um outro lugar, tentando ir para um outro lugar onde o bem pode vencer o mal no final, entende? Porque na vida delas às vezes isso não é possível. Então, porque ali dentro da novela, ali nos filmes, no filme da Marvel, ou na novela lá da Rede Globo, da Televisa, o que acontece é o seguinte, as pessoas... Eu adoro. Aí acontece. O que está acontecendo é o seguinte, as pessoas estão querendo ter uma história conveniente, uma história no qual aquilo que ela quer que aconteça na vida real possa acontecer em algum lugar, onde o bem possa vencer o mal, onde os seus desejos mais primitivos possam tomar forma, sabe? Onde, por exemplo, a mulher, onde, tipo assim, o cara, ele atende todos os seus requisitos, né? E fica com a mulher comum, né? E o amor vence no final. Só que na vida real a gente sabe que isso não acontece. E aí no filme a gente pode criticar as novelas das mulheres, as novelas rosas, românticas, mas o que a gente vai assistir quando a gente vai assistir lá o Vingadores? É o bem vencendo o mal, tão infantil quanto, entendeu? Em que você pela força, olha só a ideia masculina, né? Você pela força consegue mudar o destino da humanidade, né? Através da força, através da coragem. Na vida real é tudo muito mais complexo que isso. Não basta ter força, não basta ter coragem, não basta ter... Então assim, a gente vê que na vida real você usa a força, você usa a coragem, você se esforça. Nem sempre funciona. Às vezes você até vence seu inimigo, você cria um inimigo ainda maior, né? Olha só a Guerra no Iraque, os Estados Unidos foi lá pela força, tentou impor a vontade dele. Olha só todos os caos que aconteceram, entendeu? Então, mas... Fala. Então, Genote, mas é isso que eu falo das nuances, né? Você está falando nesses casos aí, mas, por exemplo, no masculinismo, quando... Não, o cara tá falando assim, pela força muda sim. Então, então vai em frente, amigo. Tente mudar o mundo, então, pela força. Vai ver o que acontece. Sim, os conservadores fazem muito isso, né? Sim. Mas eles acreditam que o que falta é um homem bom com mais força. Só isso. Pra impor de cima pra baixo o correto. Essa é a visão deles. Sim. Mas, por exemplo, quando a gente pega no masculinismo os escritos do Nensarran, o Nensarran ele fala de uma forma generalista para calcar ali, né, a base brasileira ali, para o pessoal conseguir ter outros estudos, foi fundamental, mas aquilo ali ele se mostrou insuficiente porque ele não pega as nuances. Você fez um papel importante de pegar, por exemplo, o nicho dos betas e destrinchar, né? E estava meio que largado, sabe, aquela coisa toda. Mas, se você pegar aqueles ensinamentos ali e tentar aplicar, tipo, é aquela coisa, se você entra num jogo de futebol, o jogo de futebol, as regras, eles vão falar o seguinte, você vai começar perdendo de 5-0, gente. E você vai estar com um jogador a menos. Aí você vai ver qual é o seu time, né? Você vai ver qual é a sua situação no jogo, né? Você fala, mas eu tô com o Real Madrid e o time é o 15 de Piracicaba. Você fala, dá pra enfrentar, né? Aí você pega e fala, não, mas eu tô com o Corinthians, que não tá numa fase boa, e o outro time é o Flamengo. Eu tô perdendo de 5-0 com um jogador a menos, então não dá pra encarar. Então, aí que tá. A gente fala dessa forma generalista assim, mas nesses casos aí, a gente tem que pegar essas nuances. Não, o que eu entendi é o seguinte, tem situações em que desistir é racional. Desistir é racional, tipo assim, poxa, já perdi esse jogo, vou poupar os jogadores pro próximo jogo, que eu tenho chance de vencer, né?
Então não vou ficar nesses aqui... Casos, Nesses casos. Vou aqui me esfolar pra ter contusão de jogador num jogo que eu já sei que eu vou perder. Agora, existe circunstância na vida que é ou você vence ou você vence. Entende? Não tem, por exemplo, o cara tá lá, ele gastou todas as economias dele numa lojinha de R$1,99, né? E ele não tem mais nada. Ele não tem, esse cara tem que ter uma crença racional que aquilo vai dar certo, né? O cara pegou todas as economias dele e foi pra Europa pra, sei lá, trabalhar. Amigo, ou você pode ser mendigo, mas pensa assim, é melhor ser mendigo aqui do que no Brasil. Então, ou você vence ou você vence. Porque tem circunstâncias em que você não tem opção. Em que você não tem jogo seguinte. É aquele jogo ou no nada. Então, é all in. Você tem que ter o coping. Aquele coping tipo assim, de basta querer. Aquele coping de você vai conseguir, em nome de Jesus, Deus está contigo. Nessas circunstâncias em que ou vencer, onde está tudo, o jogo, é a final do jogo, o coping é necessário. Agora, numa situação em que você tem uma opção melhor, por exemplo, eu estou estudando para concurso, estou vendo que eu não estou passando. Mas eu tenho, a família do meu pai tem uma empresa que eu posso trabalhar. Então eu posso focar, tirar o meu foco de onde não está dando resultado para ir para onde vai dar resultado. Essa é uma desistência que é racional. Agora, quando a minha mãe não tem uma empresa, quando não tem outra opção, quando não tem como sair do Brasil, só tem aquele concurso, aí você tem que pegar todos os copinhos possíveis e irracionais e falar assim, eu vou passar essa porcaria de um jeito ou de outro. Mesmo que você não passe, tem que morrer tentando. Sim, o coping nesses casos é importante. Justamente, mas eu acho que o problema do coping é o seguinte, que você tem que ter noção que aquilo é um coping. Se você não tiver noção, aí aquilo você se torna um grupinho, um bitolado, né? A partir do momento que você sabe que aquilo vai te dar força para prosseguir e você sabe que aquilo é uma espécie de coping, aí sim se torna benéfico para aquela pessoa, para determinada pessoa naquele determinado caso. Sim. O colega que falou assim, coping é necessário, meritocracia. Então, o problema do coping é o seguinte, se você acreditar que ele é coping, provavelmente você não vai investir tanto, assim, mas isso aqui é um coping necessário, por exemplo, religião. Tem algumas pessoas que têm uma maturidade suficiente para, poxa, mas será mesmo que isso tudo aconteceu mesmo, né? Tem algumas pessoas que, tipo assim, dane-se, eu vou acreditar porque eu prefiro acreditar que sim, entendeu? Já é um grau de maturidade, entendeu? Eu não sei se aconteceu, mas eu prefiro acreditar que sim. Não tem como provar, mas eu vou acreditar que sim. Por quê? Porque aquilo ali pode me dar lições positivas pra minha vida. Agora, tem aquele cara que é completamente habitolado, que fala assim, não, tudo aquilo ali é real, é 100% literal, né? Esse cara que é 100% se entrega de corpo e alma pro coping, seja o coping religioso, ou o coping do amor romântico, ou o coping da meritocracia, né? O coping de que basta você trabalhar mais, que você vai ser o promovido, basta você tratar a mulher bem, que ela vai se tratar bem de volta, né? Esse cara, quando esse cara que abraçou o coping de corpo e alma se deparar com um fracasso, com a realidade, quando ele beijar o muro da realidade, esse cara vai ter revolta muito maior do que aquele cara que sabia que estava lidando com o coping, entende? Pra ele a queda vai ser violenta, ele vai ficar sem chão. Por quê? Porque ele realmente acreditava que aquela ilusão era sólida. E quando ele vê que não tinha nada por trás, esse cara vai se revoltar. É aí que o cara vira ateu, aí que o cara vira misógino, aí que o cara vira um revoltado, frustrado, entende? Então, explicar pra pessoa que aquelas crenças que ele tem, que às vezes são benéficas, não necessariamente são sólidas, podem ser copy, é apenas um copy, né? Previne a pessoa de frustrações maiores no futuro. E outra coisa, só porque eu digo que religião é copy, né? Não quer dizer que religião é mentira. Eu até gosto de falar aqui que religião que coping é uma inverdade conveniente, né? Não necessariamente o coping é uma inverdade, mas necessariamente ele é conveniente. Mas prossiga. Então, é aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. O copo vai estar na metade, não necessariamente você vai estar errado. Na verdade? Agora, você pega, por exemplo, os conceitos do Viktor Frankl da logoterapia, ele fala da noção do sentido, né? Sentido da vida, da vontade de sentido e da liberdade da vontade. Mas quando ele fala para você buscar um sentido da vida, ele não fala qual é o sentido da vida. Ele fala que você tem que buscar, mesmo Sim. que seja um copo. Sim, o sentido da vida é você procurar um sentido. E mesmo que você perca o sentido da sua vida, você pode atribuir outro sentido. Essa é a magia da vida, né? O sentido da minha vida é ter um filho. Descobri que sou estéril. Você pode arrumar um outro sentido. Agora é abrir um negócio. O sentido da minha vida é abrir um negócio. Quebrei. Agora você pode falar que o sentido da sua vida é viajar ao mundo. Quebrei a perna, agora não posso mais viajar ao mundo. Agora você pode falar que o sentido da sua vida é escrever um livro.
Não consigo mais escrever livro. Agora o sentido da sua vida pode ser fazer amigos. E você pode atribuir infinitos sentidos pra sua vida. Agora você tem que ter um sentido, porque do contrário a sua vida fica sem direção. Entende? Mas Pinute, mas aí que tá. Ele fala também da parte da liberdade, né? Você tem que ter uma liberdade da vontade. Quer dizer, a liberdade para você encontrar esse sentido na sua mente. Mas o sentido de liberdade que ele dá no livro, eu acho brilhante, que ele fala que a liberdade ela não pode ser, vamos dizer assim, infinita, porque ela tem que ser abordada também, ela tem que ser complementada pela responsabilidade. Ele dá o exemplo dos Estados Unidos. Ele fala que os Estados Unidos ganhou de presente a Estátua da Liberdade lá na Costa Leste, mas para se tornar uma nação, vamos dizer assim, sã, eles deveriam, como símbolo para a sua população, colocar uma estátua na costa oeste lá, a estátua da responsabilidade, né? Então, por quê? Porque quando você começa a fazer esses copings loucos aí, começa a te prejudicar, igual você falou no caso aí, você fala, então, você tem que ter responsabilidade também para entender que essa busca pelo sentido, ela é complexa e nem sempre vai dar algo bom, né? E o coping ele serve para te auxiliar. A partir do momento que ele começa a te prejudicar, aí já é um problema. Sim, mas o problema é o seguinte, a busca pelo sentido pode ser uma busca difícil, mas quando você vive sem sentido nenhum, vive ao relento, vive sem motivo para viver, você apenas nem vive, sobrevive, entendeu? Os dias vão passando, né? E você não conseguiu. Ela pergunta: o que você fez este ano? Não fiz nada. Não consegui. Você não tem gratidão nenhuma. Gratificação, entende? Daquilo que você fez. Então é importante você construir alguma coisa. Por mais que você não tenha construído algo, meu Deus, coisa grandiosa. Pelo menos você fala: caramba, o ano de 2021 foi um ano ruim, a economia estava horrorosa, mas eu fiz alguma coisa. Eu dei um presente pro meu ano de 2022, que foi isso aqui. O problema é quando você vive um dia após o outro, e só fica assistindo anime, jogando videogame, e vendo a vida passar, e fazendo IASFEP, né? Cara, essa é uma vida que não tem sentido, essa é uma vida que, tipo assim, a pessoa, cara, por que você tá vivo? Entendeu? Qual que é o sentido? Outro dia eu tava conversando com um colega meu, que ele fez o seguinte experimento, tá? Ele sempre falava pra ele que o negócio da sentido da vida era comer mulher. Comer mulher, tá? E aí o que ele fez? Ele começou a ganhar dinheiro, né? Evidentemente é muito difícil você ter uma namorada, é muito difícil você fazer sexo casual, né? Então, como ele queria ter mulher, falou assim, começou a trabalhar, estudou pra caramba, ganhou um bom salário, falou assim, não, agora que eu tô ganhando um bom salário, qual é o próximo passo? Não é comer mulher? É isso que as pessoas fazem, né? Elas não têm dinheiro por dinheiro, elas gastam dinheiro consigo mesmo. Então ele começou a comer prostituta, né? E aí começou a comer, e é muito bom, ele continuou comendo, ganhando dinheiro, comendo prostituta, ganhando dinheiro, comendo prostituta, ganhando dinheiro, comendo prostituta, num estilo de vida bem hedonista, né? Até que um dia ele tava num hotel, uma coisa assim, né? E ele tava comendo uma prostituta, né? E ele reparou que a mulher tava bem desinteressada naquilo ali, entendeu? E ele falou assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ele parou e falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Naquele momento, ele percebeu que o sentido... Ele perdeu o sentido. Perdeu o sentido, entendeu? Cara, por que eu tô fazendo isso? Entendeu? Tipo, chega dessa porcaria, entendeu? Ele nunca mais comeu prostituta. Entendeu? Por quê? Porque ele falou, qual é a lógica disso aqui? O que eu tô ganhando? Tá, tipo, já deu. Pronto. Mas o que ele botou no lugar disso aí? Ou ele não perdeu tudo? Não, ele foi procurar outro sentido pra vida dele. Mas aquele sentido que ele achava que era o sentido, que era a coisa que ele achava que dava muito valor, naquele momento que ele viu que era algo banal, que era algo, assim, supérfluo, cara, isso aqui, pronto. Já deu. Sim, né? Pode acontecer, né? Igual você falou, a gente pode resignificar e procurar outra coisa. Se ele procurou, legal. Agora, se ele viu que... aí que tá, o cara quando começa a procurar muito a GP, ele vai ficando mais velho, tal, a libido já não vai ficando a mesma, tal, aquela coisa toda. Ele também vai vendo que não é isso que é importante, tal. Não, é porque aquele negócio é tão difícil, é tão impossível, aí quando você consegue, você vê que não é nada daquilo que você imaginou, que você projetou um monte de expectativas irreais. Aí você, cara, mas tudo bem, agora eu fiz isso, e agora? Qual vai ser o meu próximo objetivo? E às vezes a pessoa fica sem objetivo, fica perdida na vida. Então, mas aí que tá, por exemplo, por que a logoterapia, ela foi um pouquinho meio que rejeitada, ela é tão difundida no meio dos psicólogos? É tido como pseudociência. Sim, por quê? Porque ele fala que, o Viktor Frankl, ele fala que as pessoas são seres biopsico-espirituais. Esse aspecto espiritual da psicologia dele
meio que relegou ele, né, à marginalização com os colegas, né? Acadêmica. Só que esse meio espiritual aqui não é um meio religioso, igual esse entendimento, é um meio mais introspectivo, de descobrimento, nesse sentido, né? Mas mesmo assim, esse aspecto que meio que escanteou ele, né, no caso, mas só que é uma terapia fantástica, né? Sim, mas por exemplo, quando a pessoa fala, por exemplo, que ela está com um problema espiritual, né? No caso, é um problema da sua própria essência, da sua própria vontade de viver, porque espírito é o sopro do espírito, é o sopro da vida, né? Na Bíblia, né? Então, quer dizer que a vontade de viver, né? Porque uma coisa é ter alma, só o ser humano tem alma, mas na Bíblia, na teologia, espírito, animais têm espírito, árvores podem ter espírito, a natureza tem o espírito. Então o espírito está muito ligado à sua capacidade de viver, de interagir, de se relacionar, entende? É isso que o Viktor Frankl fala em relação ao espírito? É a sua vontade de viver? É a sua vontade de continuar existindo? Não, ele fala no sentido de redescobrimento, né? De você, nessa busca pelo sentido, você justamente criar uma nuance espiritual, né? Tanto que, se você for pegar a parte dele, né? Vamos dizer assim, ele teve uma experiência espiritual no campo de concentração, né? Teve um encontro lá, não sei se você leu esse trecho. Sim, sim. Então, que teve um dos médicos lá, como ele era médico também, só que ele não queria falar, mas os caras descobriram, né? E ele ficava lá no setor médico do campo de concentração. E um dos médicos nazistas lá chamou ele para uma das sessões que estava correndo ali com alguns espíritas ali no campo de concentração. E nisso teve um secretário lá da enfermaria que pegou uma caneta e um papel lá e psicografou um termo em latim, né? E ele não sabe latim, não sabia nada disso. Eu falei, aí que tá, mas isso daqui meio que influenciou essa parte da terapia dele, né? Então, pô, tem alguma coisa espiritual no meio também. Então, por isso que ele inseriu na parte da logoterapia também. Outra coisa interessante do livro é que ele fala que a sensação de espírito das pessoas que estavam ali quando saíram do campo de concentração. Lembra que eu falei que ele analisou quando entraram, enquanto estava e quando saíram? Sim. Quando eles saíram, muitos ali foram fotografados por repórteres, tal, aquela coisa toda, e os repórteres nas matérias diziam que eles estavam com um sentimento de frustração e disso e daquilo, acabados, aquela coisa. E quando as pessoas olharam a matéria, falaram, não, nesse momento aqui a gente não estava com esse sentimento, a gente estava com esse sentimento durante. Depois que a gente foi liberto, a gente estava, vamos dizer assim, aliviados, a gente estava feliz porque foi liberto daquele sofrimento. Então, o que eles estão dizendo aqui, a foto parece uma nuance, mas não corresponde ao meu sentimento interno naquele momento. Muitos disseram isso, né? E ele analisou isso, ele viu que para, vamos dizer assim, passar por isso, muitos soldados ali, que estavam ali, meio que criaram um coping até para judiar as pessoas, que muitos eram contra, mas não podiam fazer nada, porque isso também ia morrer, né? Vamos dizer assim. É isso que relata, por exemplo, a Hannah Arendt, né? E aquele Philippe Zimbardo. A banalidade do mal. Exatamente, banalidade do mal. Conhece o que vem Jerusalém. Sim, então, a banalidade do mal foi da Hannah Arendt, mas só que o Philippe Zimbardo também descreveu o mesmo fenômeno, mas só que de forma diferente, com uma outra roupagem. Já ouviu falar do experimento de Stanford? Sim, já. Que ele reúne as pessoas, que ele reúne os estudantes ali na e tem que interromper o experimento, tem que interromper, né? Exatamente. Ele fez lá alguns serem os bandidos e alguns serem os policiais. E os policiais começaram a bater o cacete lá nos bandidos e tal, torturar os caras. Era para durar uma semana, durou alguns dias só. Já teve que interromper. Só que ele viu que eles começaram a perder, vamos dizer assim, a sua individualidade. E ele chamou isso de anonimato de grupo, né?
E ele falou que esse processo é de desindividuação do indivíduo. Ah, isso é interessantíssimo, cara. Isso é assim, a partir do momento que você quebra a dignidade da pessoa, ela passa a não se enxergar mais como um ser humano, né? Ela trata como se fosse um animal mesmo, né? A própria pessoa passa a não ter o brio que ela tinha antes, né? E é exatamente isso que você vê em algumas pessoas que vivem num ambiente periclitante. Que elas vivem na mendicância, ou que elas vivem no desalento. Você vê que elas não conseguem mais responder, que elas ficam meio que inermes, sabe? E tipo assim, acontece a coisa, a pessoa nem responde mais, né? A pessoa não se preocupa mais com a dignidade dela, com o ego, não se preocupa mais com a reputação. Por quê? Porque ela não é uma pessoa comum. A pessoa já foi quebrada. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Ela começa a seguir o fluxo. Entendeu? Sim, ela perde individualidade. Ela perde. Cara, isso é interessantíssimo, porque muitos betas, né? Nesses anos terríveis que a gente está atravessando, né? Esse período negro da história do nosso país, eles estão passando por esse período, né? No qual eles não têm perspectiva, e você vê que muitos deles não têm sentido para viver, já não conseguem nem se importar. Fala assim, o que você vai pensar, o que vai acontecer de você daqui a 20 anos? O cara nem se importa, né? Ah, mas o cara às vezes não tem. Ah, não quer nem tomar banho, não se preocupa se o cabelo dele tá penteado ou não. O cara começa a perder a sua vaidade, ele perde a sua estima por si próprio, ele passa a não se preocupar mais com o que pensam dele, entendeu? Isso é um processo de morte, né, cara? O cara tá morto. Sim, tanto que o David Zimbardo, ele escreveu um livro sobre o experimento e ele deu o nome de efeito Lúcifer. Pra você ter uma ideia, né? Olha o nome do efeito que ele deu para esse de desindividuação do indivíduo, né? E a Hannah Arendt chega à mesma conclusão e dá o nome de banalidade do mal, mas a Hannah Arendt foi por outra vertente, né? Foi no julgamento do nazista que foi encontrado aqui na Argentina, não é isso? Sim. Israel. O Adolf Eichmann. Sim, ela chegou lá e viu que estavam condenando, e o que o cara estava falando ali no julgamento, ele ia ser condenado querendo ou não, mas ele estava falando que não era problema dele, que ele só assinava papel, mas o papel que ele assinava ali mandava milhões, né, milhares de judeus para o campo de concentração pelas... Peraí, o pessoal aqui do chat fala que não existe isso, que o Holocausto, eles falam que é um holoconto aqui, o nosso pessoal do chat, fala que tudo isso é mentira, né? O pessoal do chat. Aí ela viu que ele jogava a responsabilidade pro grupo, quer dizer, ele pegava e falava, não, eu fiz isso porque era lei, porque era isso que tinha que ser feito, mas ele meio que perdeu a individualidade dele e falou, essa merda aqui tá errada, não posso fazer isso aqui. Então, quando você perde a sua individualidade, a pessoa começa a ser capaz de coisas atrozes, tanto para si como para os outros. Esse processo da banalidade do mal, como do Zimbardo, do anonimato de grupo, eles falaram da mesma coisa, mas só que de jeitos diferentes, né? Sim, a perda do senso de higiene, a gente pode colocar nisso aí, né? A pessoa passa a não se preocupar mais com a sua higiene, passa a não se preocupar com a sua aparência, passa a não se preocupar com as palavras que ela fala, né? Fala com, dane-se, né? Então, o nosso colega que falou assim, o holocausto é coping. Sabia que alguém ia falar isso. Aí acontece, a pessoa começa a não se... E o grande problema é que ela passa a não se preocupar com o próprio futuro. Passa a não se preocupar com ela mesma. Começa a se matar com alimentos. Tipo assim, esse alimento não é saudável? Dane-se. Tipo, é como se ela não tivesse... como se não fosse estar aqui para ver as consequências dos próprios atos, né? E aí, por exemplo, inclusive esse comportamento suicida, né? Pode ser levado até para a vida sexual. O cara tem uma vida desregrada, de sexo não protegido, né? Ou de comportamento inconsequente em relação à direção do trânsito, né? Você consegue entender como uma pessoa que está sem sentido para a vida, ela passa a não ter cuidado, não só com ela, mas também com as pessoas em volta. A pessoa que está sem individualidade, ela sente uma dificuldade maior de amar, porque o primeiro amor que a pessoa tem que ter é o amor próprio. Uma vez que ela perde o amor próprio, né? Como que ela vai amar outra pessoa? Até na Bíblia está dizendo, amar o próximo como a ti mesmo. Como a pessoa vai amar o próximo se ela não ama nem ela mesma? Então ela perde a capacidade de sentir empatia também. A pessoa que está na pior, ela não consegue, tipo assim, fulano de tal morreu sofrendo. Dane-se, entendeu? Ela começa a achar tipo assim, de forma apática, a pessoa como se estivesse morta. Ela não só ela sente dificuldade de sentir felicidade com pequenas vitórias, mas também de tristeza. É como se o coração da pessoa estivesse completamente cauterizado. Começa a perder esse protagonismo da própria vida e viver-se apenas ao relento. Tipo assim, deixa que a vida leve ela. Vai que vai parar ela numa praia boa. Basicamente esse é o raciocínio, né? Sim, mas isso acontece um outro fenômeno também, viu, Pinotti? Outro fenômeno no sentido que a pessoa, perdendo a sua individualidade, ela começa a querer participar do grupo, mas ela
ela sente que se ela ter alguma personalidade própria, ela vai ser excluída. Então, o que ela faz? Ela começa a agir conforme os requisitos do grupo. Isso é perigosíssimo também. Sim, isso aí a gente pode até falar naquela turba, aquela onda que aconteceu na Alemanha nazista, né? Eu tava vendo a sessão em que era do Terceiro Reich, né? E aí que fala que pessoas completamente desqualificadas... Acontecendo na Alemanha nazista, a mesma coisa que está acontecendo hoje no Brasil. Pessoas completamente desqualificadas para cargos públicos passaram a entrar no aparato estatal simplesmente pelo apoio à ideologia vigente. É isso, exatamente. É tipo assim, você vê pessoas completamente incapazes, que não tinham nenhum currículo para nada, nunca fizeram parte de nada. Mas simplesmente por serem extremamente adoradoras do Führer, do líder e da ideologia que estava no poder, eram alçados a postos elevadíssimos, né? E aí você vê isso naquele filme A Onda, que mostra que as pessoas que tinham mais fragilidade, as pessoas que tinham mais fraqueza, pessoas que tinham menos protagonismo na vida delas, quando elas viram o movimento nazista, né? O que elas pegaram? Eu vou pegar carona nisso aqui, porque essa aqui é a minha oportunidade de ser alguém. Porque ela jamais seria alguém pelo mérito dela. Mas, através da ideologia, ela era capaz de ser alguém. E você vê exatamente isso naquele filme A Onda. Tem um personagem que é o cara mais medíocre da sala. Ele é o mais fanático. Por quê? Porque ele sabe que a narrativa da vida dele é medíocre, mas ele pode fazer parte de algo maior. Ele pode atribuir um outro significado, no caso, o significado perverso, que vai ser ruim pra todo mundo, né? Mas pelo menos isso é triste, gente. Isso é melhor do que o normal pra ele, entende? Então ele prefere pegar carona naquela ilusão do que viver na triste realidade que sobra pra ele na vida dele. Sim, esse filme A Onda, ele é fantástico. Tanto que ele tem a versão americana, que é a mais antiga, né? E tem a versão alemã, que é a mais recente. Mas o filme é perfeito, tanto um como o outro. Mas só que o filme alemão, ele tem a nuance, né? Que os alunos começam a questionar que o Terceiro Reich, isso aí no século XXI, isso aí não funciona mais, tal, não sei o que lá. Aí o professor decide fazer um experimento na sala, né? Ele fala, então vamos fazer um experimento para ver se não funciona? Mas o problema é que o experimento deu certo, né? Deu certo, começou a degringolar e justamente esse aluno aí, que não perdeu a individualidade, e você não ressaltou que tem sempre um aluno que tem a personalidade forte e vai contra o grupo. E esses são os verdadeiros heróis, né? Tem a menina que confronta, né? Tem aquele episódio que ele manda todos os alunos vestirem de branco e ela vai de vermelho só pra contrariar. Cara, eu fico até emocionado com isso, cara, sabe por quê? Eu reparei, sabe, quando você falou isso pra mim, tipo assim, às vezes a gente sempre gosta de pensar que nós somos os heróis da nossa própria história, né? E quantas vezes a gente vê algo errado, né, cara? E eu sou um exemplo disso, eu sou um merda. A gente vê algo errado, algo criminoso, e nós não fazemos nada, principalmente nós que somos betas, porque nós não temos cacife suficiente, entendeu? Então nós somos cúmplices da maldade, nós temos a mão suja de sangue, entendeu? Porque a gente é incapaz de levantar a nossa voz, a gente perde aquele ímpeto profético que a gente vê na Bíblia, entendeu? De não iniciar o mal, por quê? Porque nós não podemos, porque nós temos rabo preso, porque a gente tem conchavo, né? Ou porque a gente não tem poder o suficiente para lutar contra o mal, entendeu? Então a gente simplesmente se cala, que é exatamente o que o Eichmann legava na barbaridade do mal, né? Exatamente, ele falou assim, é uma ordem de cima, ele simplesmente estava cumprindo ordem, né? Simplesmente estava vendo mal, eu não tinha nada que eu pudesse fazer, então eu estava contribuindo com um aparato de guerra nazista, né? E quantas vezes a gente não está fazendo a mesma coisa, cara? E só que na vida da gente, a gente acha que só quem faz o mal são os outros, né? Quando você acabou de falar isso, rapaz, quanto eu faço isso hoje, entendeu? Sim, mas aí tá, mas essa parte, vamos dizer assim, que só quem teve uma bagagem moral, vamos dizer que é um tipo de coping, né? Você pega esses valores e internaliza eles e tal, mas aí que tá, isso também faz você ter uma essência, né? Aí que tá, muitas vezes as pessoas preferem se prejudicar em alguns cenários a perder essa essência, e aí que tomam uma atitude, quando elas têm uma individualidade própria, uma personalidade forte, elas tomam uma atitude contra essas injustiças, essas palhaçadas todas. E mesmo aos olhos dos outros, não parecendo ser um ato heróico e tal, mas internamente para ele, aquilo ali vai fazer toda a diferença. Não, então olha só, eu acho interessante como que, por exemplo, ter personalidade é aceitar que você vai ser o vilão da história pra coletividade, entendeu? Quanto mais pessoas estão te dizendo parabéns, né? Provavelmente é aí que você é o vilão da história, né? Porque dificilmente na vida real, né? O certo rende elogios, né? Na vida real, o que é premiado é o mal, né?
Então, quando a pessoa está fazendo tudo requerendo aplausos, né? Geralmente, né? É porque ela não está do lado certo da história. Muitas vezes as pessoas que estão do lado certo da história são aquelas que são mais perseguidas, são aquelas que sofrem mais rechaço, né? Então isso é uma coisa interessante que a gente tem que pontuar. Ou seja, para você, se você quer se preocupar muito com o que vão pensar de você, né? Provavelmente é porque a sua personalidade não é das mais fortes, né? Sabe, já viu aquele filme Perfume de Mulher? Filmaço, com Al Pacino e Chris O'Donnell. Então, aí tem aquela cena onde o Al Pacino vai defender o rapaz lá no julgamento. Aquela cena é fantástica, né? E ele pega e destrincha. Ele fala, pô, durante minha vida inteira, eu tive a oportunidade de fazer o certo. Mas sabe por que eu não fiz? Porque é muito difícil fazer o certo. Aí ele, pô, é fantástico. Aquela cena é maravilhosa. Quando você pega aquela cena no YouTube, alguma coisa, você fala, se você não viu, para o podcast igual você fala e vai ver essa cena que vai ver o filme. O filme é fantástico, é maravilhoso, né? Sim. Mas ele fala, pô, mas que coisa, mas ele reconhece que aquela atitude do menino ali que estava sendo jogado por 7 pedras ali, por fazer o certo, e no final todos reconheceram isso, mas isso quando foi exposto, quando foi jogado luz somente. Mas antes disso todos se acovardaram e estavam prestes a crucificar o menino. Sim, mas sabe qual é o problema? Qual é uma parada que eu tava pensando quando vi esse filme? Quantas vezes a vida dá pra gente a oportunidade de fazer a coisa certa? E às vezes por conveniência, por pragmatismo, às vezes e por inteligência, né? A gente acaba que não faz, né? E até quando a gente vai... Ali o Al Pacino teve uma oportunidade de fazer a coisa certa. A vida provavelmente não ia dar outra oportunidade pra ele fazer a coisa certa, né? E ali ele conseguiu influenciar que o personagem do Chris O'Donnell fizesse a coisa certa já no início. O que eu vejo ali naquele personagem ali do Al Pacino, né? É que como se ele estivesse voltando no tempo, né? Pra poder fazer a coisa certa na vida do cara, entendeu? Porque ele não vai ter outra oportunidade de voltar no tempo e fazer a coisa certa jovem. Mas o Chris O'Donnell teve, entende? Então, às vezes, a gente, através dos nossos conselhos, às vezes, através das nossas experiências, através do nosso know-how, né? A gente consegue influenciar pessoas a fazer aquilo que a gente não teve a oportunidade de fazer. Então, até, por exemplo, hoje a vida está dando pra você, talvez, a oportunidade de você fazer a coisa certa, e quase sempre o que é certo é o mais difícil. E você, amigo, você vai fazer o que é mais difícil? Ou você vai fazer o que é mais cômodo? Ô Atlas, muito obrigado por ter participado. Acredito que esse podcast foi muito frutífero. Espero que você possa voltar se o podcast continuar existindo. Obrigado, Knut. Eu gostaria de voltar sim para abordar outros temas, como concurso público e tal. Essas coisas eu acho que é importante também, até para ajudar formas de estudo. Eu acho que é importante. Sim. Mas muito obrigado mesmo, Knut. Eu gostei muito de participar do GadoCast. Então é isso aí, amigo. Até a próxima. Shalom Adonai. Arriu.